Urina, xixi, mijo, o famoso suco de limão, durante a Idade Média, era muito requisitado. Ela era fermentada e usada no curtume e na tinturaria de tecidos, em produtos de fertilidade e cuidados com a pele, além de, é claro, em poções mágicas. Ainda pior, médicos medievais observavam, cheiravam e provavam mais de 20 tipos de urina para diagnosticar doenças. Vamos viajar no tempo e dar uma olhada em alguns dos muitos usos estranhos e incríveis da urina na Idade Média. Bem-vindo ao Medieval Madness! Ouro líquido. Durante a Idade Média, a urina era um recurso tão valioso que era coletada. Não existiam banheiros dentro de casa, a menos que você fosse um monge e vivesse em um mosteiro, ou um nobre sofisticado em um castelo. A maioria dos banheiros externos, ou latrinas como eram conhecidos, podia ficar a uma certa distância da casa, e quem tinha tempo para sair andando no frio e no escuro em qualquer tempo quando você já está quase explodindo? Então, o penico era a única solução sensata. Mas a urina não era jogada fora de manhã. Em vez disso, ela era despejada em um pote de armazenamento que geralmente ficava a uma certa distância da casa e lá era deixada para fermentar. Bactérias fermentam urina e produzem amônia. Conhecida como lant, a urina envelhecida de odor forte era usada em diversos processos. Agora, lave suas mãos. Os medievais geralmente lavavam suas roupas debaixo de linho regularmente. Eram roupas em contato direto com a pele, absorvendo suor e odores. As camadas externas costumavam ser de tecidos pesados, como lã, que demoravam a lavar e secar até no verão. No dia da lavagem, as roupas de linho eram deixadas de molho em urina envelhecida antes de serem levadas ao rio ou córrego, onde eram enxaguadas e batidas com pá ou pedras para tirar a sujeira. Depois de limpas, elas eram estendidas ao sol para secar. E se você está pensando em eliminar o intermediário e simplesmente se urinar, lembre-se de que precisa ser urina envelhecida. Urina era usada como mordente em tecidos. Mordente é um fixador de corante que desenvolve e fixa a cor no tecido. A isates era picada e usada como corante azul. Moído em pó, misturava-se urina para mergulhar os fios na solução verde. Ao serem retirados do líquido e expostos ao oxigênio, os fios ficavam azuis e o corante fixava. Um dos usos da urina armazenada era o batanamento do tecido. Isso firmava o tecido ao mergulhá-lo em solução alcalina, como terra de sombriero ou urina envelhecida. A mistura removia a sujeira e gordura do tecido, que depois era batido com os pés ou pás de madeira. Podia até haver coletores de urina, especialmente na cidade. As pessoas deixavam seus penicos do lado de fora na rua e o coletor despejava o conteúdo em seu barril de madeira com rodas que ele empurrava pela rua. Alguns coletores de urina aguardavam com baldes perto das tavernas pelos frequentadores. O couro foi essencial na Idade Média, empregado em arreios, celas, aljavas, bainhas, botas, roupas, cintos, sandálias, armaduras e muitos outros itens. O curtume, considerado nocivo e mal cheiroso, costumava ser isolado nos arredores das comunidades, fora dos limites das muralhas e entre os mais pobres. Após obter a pele do animal, ela chegava à curtição suja e endurecida de sangue. A pele era lavada e raspada para eliminar resquícios de gordura e carne. O pelo era removido deixando a pele de molho em urina. Após amolecer o pelo, ele era raspado com faca. Para piorar, o couro era frequentemente amaciado com esterco, processo chamado escagem. O esterco era batido na pele ou ela era mergulhada em uma solução de cérebros de animais. Fezes de pombo e cachorro eram as mais usadas no processo. Águas de limpeza. O uso de urina parada por dias não se restringia à produção de roupas. No século XII, Trotula, um tratado que contém 3 textos sobre medicina feminina, recomenda que, se uma mulher não consegue engravidar, ela deve, abre aspas, pegar 2 potes e em cada um colocar farelo de trigo e colocar um pouco da urina do homem em um deles com o farelo e no outro colocar um pouco da urina da mulher com o restante do farelo e deixar o pote repousar por 9 ou 10 dias. Se a infertilidade for culpa da mulher, você encontrará vermes nos potes dela e o farelo vai feder. O outro pote tem o mesmo.
Se for culpa do homem e se você não encontrar isso em nenhum dos potes, então não há defeito em nenhum deles e eles podem ser ajudados pelo benefício da medicina para que possam conceber. No entanto, eu me pergunto se eles já tiveram um cenário em que ambos os potes de urina que estavam fermentando por 9 ou 10 dias não cheiravam mal. Outro remédio sugeria que o xixi de uma pessoa mais jovem poderia ajudar. Citação para remover abscesso do rosto: envolva em tártaro de dedo do pé fervido com vinho branco forte, urina de criança e pano de linho, deixando à noite sob cinzas quentes. Pela manhã, triture o tártaro e misture com mel e unte o rosto. Para essa mulher que tenta remover pelos indesejados do corpo, para ficar muito macia e suave e remover os pelos da cabeça para baixo, recomendava-se que ela tomasse um banho de vapor e se untasse completamente com um creme depilatório, feito de cal viva bem peneirada. Se o creme estiver muito grosso, a mulher deve diluí-lo com a própria urina, pois a adição de mais água pioraria o resultado. Produtos químicos cáusticos com urina, ótima combinação para peles sensíveis. Águas turbulentas. Médicos medievais avaliavam a saúde dos pacientes examinando sua urina. Os médicos usavam guias chamados uroscopias para ajudá-los a entender a condição da urina que estava sendo analisada. Mr. Teresa Tavomina, professora de literatura medieval da Universidade Estadual de Michigan, encontrou mais de 210 manuscritos de uroscopias em inglês médio, além de vários em francês e latim. O livro vermelho de Hergest, manuscrito galês escrito logo após 1382, é um dos roteiros medievais mais importantes em galês. Ele possui uma seção sobre uroscopia intitulada As Qualidades da Urina. As linhas iniciais dizem: já que é através das qualidades da urina que as falhas de uma pessoa, seus perigos, suas doenças e enfermidades podem ser identificados, eles acreditam que o aspecto, a cor, o cheiro e até mesmo o gosto da urina, sabe, doce, azedo ou amargo, poderiam revelar de qual doença, se houvesse alguma, o paciente estava sofrendo. Os textos eram frequentemente curtos e descritos como colas por Tavomena. Giles Corbell escreveu sobre urinas no início do século XIII. Ele diz: para julgar urina como especialista, é preciso considerar atentamente certos pontos. Que tipo, o que é, o que há nela, quanto, com que frequência, onde, quando, idade, natureza, sexo, exercício, raiva, dieta, ansiedade, fome, movimento, banhos, pomada, bebida. Os 4 primeiros, mais importantes, são a melhor base para o julgamento. Saúde ou doença, força ou debilidade, deficiência, excesso ou equilíbrio são determinados com certeza por meio de exame dessa forma. Cobales continua dizendo ao leitor que qualquer, abre aspas, urina escurecida por uma nuvem negra, turva com sedimento e acompanhada de audição ruim e insônia, prenuncia um fluxo de sangue pelo nariz. Cobales termina esta sessão de forma pouco útil, aconselhando que, abre aspas, o paciente ou morrerá ou se recuperará. Ele afirma que, se a urina estiver lívida, descolorida, não irritada, Cobales sugere que pode ser causada por várias doenças. Qualquer coisa, de febre a epilepsia, defeito nos pulmões ou até doença no útero, aspas. Urina fina de cor branca pode indicar muitos problemas, como hidropisia, intoxicação, delírio, diabetes, resfriamento do fígado e nos idosos é um sinal de debilidade ou infantilidade, o que podemos supor que significa demência ou Alzheimer. A urina de um paciente saudável terá um sedimento branco quando fervida. Já uma pequena quantidade, difícil de eliminar, de cor lívida e oleosa, indica a morte. Se o paciente apresenta febre contínua e a urina está, aspas, cor de vinho, pode haver um perigo para a saúde. Ou pode significar que o paciente passou tempo demais dançando, ou até mesmo teve relações sexuais em excesso. Ele não esclarece se está falando de vinho branco ou vinho tinto, o que eu acharia uma distinção bastante importante. Ele afirma que urina inchada, arejada ou borbulhante indicaria impureza dos humores e se parecesse ter catarro flutuando significava gravidez. Parabéns, a menos que você seja homem, nesse caso indica gota. Alguns médicos dizem que é possível saber se uma mulher é virgem ou teve relações sexuais recentemente só analisando sua urina.
água mágica. A alquimia surgiu na antiguidade e evoluiu de forma independente na Grécia, Índia, mundo muçulmano e China. Na Europa medieval, o renascimento da alquimia começou em 1144, quando Roberto de Chester traduziu o Testamentum Moreni, obra árabe do príncipe omíada Khalid ibn Yazid sobre alquimia. A alquimia combinava filosofia, ciência e misticismo. O conhecimento alquímico na Europa veio em grande parte de traduções dos séculos XII e XII. Picatrix, ou O Objetivo do Sábio, é um dos tratados mais fascinantes de magia e astrologia traduzidos desse período. Foi traduzido para o espanhol e depois para o latim. Originalmente um texto do século XI de origem árabe, ele contém todos os tipos de feitiços e rituais estranhos e maravilhosos, incluindo invocação de espíritos e criação de talismãs, além de preparar remédios. No fim da Idade Média, o livro já era popular e tinha cópias em bibliotecas de Cracóvia, Paris, Londres e Florença. Magos precisam usar diversos ingredientes estranhos nas receitas do Picatrix. Uma poção recomenda que, para se livrar de quaisquer espíritos que possam querer te prejudicar ou te deixar doente, você deve misturar, abre aspas, meio sangue humano derretido com 2 pequenas quantidades de óleo de amêndoa e 2 pequenas quantidades de cérebro de coelho e misturá-los bem com 1 onça de urina de burro. Beba essa mistura por 7 dias seguidos, logo de manhã em jejum, para acalmar os espíritos da pessoa e corrigir qualquer dano. Outra poção pede, abre aspas, cérebro de ovelha, sangue de cervo, sangue humano, dente canino de coelho e uma pequena quantidade de urina de cavalo. Outras pedem urina humana ou urina de gato, assim como suor de camelo e sal humano da urina. Eu não sei o que é sal de urina, então se você tiver uma ideia, talvez deixe um comentário aí embaixo ou não. Sem surpresa, alguns veem Picatrix como perigoso e assustador, alertando que seus feitiços de controle mental e destruição devem ser mantidos longe do público. Muitos alquimistas da época buscavam a pedra filosofal, uma substância que eles acreditavam ser capaz de transformar metais comuns, como o chumbo, em ouro. Alquimistas como o alemão Hennig Brand se interessaram pela urina e a misturaram com outros ingredientes. A receita dele de 1630 misturava salitre, alúmen e urina concentrada para tentar fazer prata, o que infelizmente não funcionou. Ele descobriu o fósforo ao aquecer o resíduo da urina fervida. A substância esverdeada e brilhante parecia mágica para Brand, que manteve a descoberta em segredo e tentou produzir ouro com ela. E assim, diversas formas de uso da urina na Idade Média. Obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Inscreva-se no canal se gostou. Até o próximo vídeo. Valeu!